Porque a base para o nascimento no reino de Deus está intrinsecamente ligada a esse assunto, ao assunto da salvação. Yo people, paz absoluta, Anselmo Rodrigues aqui. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Paz Absoluta Podcast. Seja muito bem-vindo, estamos aqui para falar de assuntos interessantes, de assuntos importantes, de assuntos essenciais que vão edificar a sua vida. Vamos falar de espiritualidade, vamos falar de finanças, vamos falar de liderança, vamos falar de influência, de arte, de cultura, mas acima de tudo vamos trazer a cosmovisão bíblica dos assuntos e da atualidade. Hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico. Vamos começar uma série, na verdade, de um assunto muito polêmico. Um dos assuntos mais mal interpretados da atualidade, que é salvação. Todos os cristãos provavelmente já ouviram falar essa palavra. Além dos cristãos, os não cristãos também. Mas nós cremos, não é, que esse é um dos assuntos, além de ser um dos mais mal interpretados hoje, é um dos assuntos que merecem a nossa atenção. Por quê? Porque a base para o nascimento no reino de Deus está intrinsecamente ligada a esse assunto, ao assunto da salvação. A teologia sistemática define a doutrina da soteriologia como a doutrina que tem a responsabilidade de estudar o assunto da salvação, tanto no plano, na propiciação ou na expiação, não é, de Jesus Cristo, e na obra do Espírito Santo aqui na Terra. Mas tem muitos mitos e verdades sobre o assunto de salvação. E a pergunta podia ficar: você está salvo? Ok. Por que estás salvo? Essa resposta poderá realmente dizer se na cosmovisão bíblica tu estás salvo ou não. Cosmovisão, o ponto de vista, não é, bíblico sobre o assunto. Quem está salvo? Como é que se chega até a salvação? Será que as minhas atitudes na igreja, será que se eu cooperar, será que se eu ir para o altar fazer uma oração, isso me garante a salvação? O que é que garante a salvação? O que é que na verdade é a salvação? A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Deus faz um projeto com a humanidade, começando com Adão. Mas a humanidade se completa quando vem a Eva. A humanidade começa e na relação com Deus, o plano original era que o homem sempre tivesse contato com Deus. Nós podíamos aqui falar do conceito de tricotomia, que o homem é corpo, alma e espírito. O corpo, as necessidades do corpo, que vem do pó e volta. A alma é a sede do sentimento, o eu, a psique. E o espírito? O espírito é o canal pelo qual nós nos ligamos a Deus. Assim como no Éden, Adão, na viração do dia, sempre falava com Deus. Então, essa relação é a relação que foi quebrada com o pecado. Adão desobedeceu. O casal desobedeceu. E a Bíblia diz que, Romanos 5, que por um homem entrou o pecado no mundo. E todo ser humano que nasceu a partir dali foi condenado. Porque o primeiro ser humano prevaricou contra Deus. Tem muito assunto aí? Tem. Mas essa é a cosmovisão bíblica sobre a queda. Mas na queda já se estava a preparar algo que viria a ser o maior acontecimento, a maior obra de resgate, a maior obra de redenção
da humanidade, para a humanidade, com a humanidade. Daqui a pouco vou falar dessa grande personalidade que é na verdade a razão de nós estarmos aqui. Aquele que quando chegou disse: é chegado o reino dos céus. Uau! É chegado o reino dos céus. Viva! Nós iremos falar primeiro sobre os mitos da salvação. Será que se alguém sabe que Jesus morreu e ressuscitou, é suficiente para a pessoa ser salva? Não. Não é suficiente para a pessoa ser salva. A Bíblia diz que Jesus é o único e o suficiente para salvar toda a humanidade. E saber dessa informação não salva ninguém. Se eu souber que água molha, isso não faz com que eu tenha experimentado a água e bebido dela. Isso não faz com que eu tenha uma experiência, que seja uma verdade em mim. Eu tenho esse conhecimento, posso passar esse conhecimento, mas esse conhecimento não é uma verdade porque não tenho uma experiência. Não estamos aqui a falar ainda de ciência, não é? Mas a ciência é dotada por esse método, pelo método da experiência. A Bíblia diz que o conhecimento de quem é o Salvador não necessariamente salva, porque tem muitas pessoas que conhecem, mas não salvam. Agora podíamos dizer: e as obras? Se eu fizer as coisas que os cristãos fazem, se eu ir para a igreja, eu dizimar, ofertar, se eu ler a Bíblia, será que essas coisas não me podiam salvar? Também não. Na verdade, Anselmo, estás a falar sobre quê? Eu estou a falar sobre algo que sobrepuja, que ultrapassa todas as nossas obras e chega até a nossa fé. A Bíblia diz que primeiro foi pregado esse evangelho a Abraão. Creu Abraão? E isso lhe foi imputado por justiça, lhe foi transferido por justiça. Quando Abraão creu que Deus seria suficiente para fazer com que ele voltasse com seu filho, ali já estava a ser anunciado, como Paulo escreveu aos Gálatas, que a salvação viria dessa forma. Por isso é que ele deixou escrito que o primeiro a crer nesse evangelho foi Abraão. Então, não somos salvos por fazer boas obras. Nós somos salvos, por isso praticamos as boas obras. Não é a obra que te torna salvo, é ser salvo que te faz fazer as obras certas. Então todo mundo que faz o bem devia ser salvo, mas não. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de nenhuma obra, para que ninguém se glorie. Não há méritos para homem nenhum na salvação. Nenhum homem poderia chegar diante de Deus e dizer que eu sou salvo porque tomei atitudes corretas. Mas todos aqueles que creram no Senhor, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé salvífica é a fé que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e é suficiente para te salvar. Romanos diz que, no capítulo 10, que com o coração se crê e com a boca se confessa. Ninguém é salvo por visitar o hospital, por saber orar, por ter conhecimento da palavra de Deus. É possível ter todo esse conhecimento, mas não acreditar de facto e essa crença ser um motor transformador da sua vida. Aí acontece a mudança. Tem muitas pessoas que conseguem fazer esforços e mudar comportamentos. Tem muitas pessoas que conseguem fazer esforço e mudar hábitos. E isso é muito comum nas igrejas hoje. Pessoas que fazem um esforço para adaptar-se. Mas, no final das contas, nós vamos ver, como Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. A transformação, a regeneração, que é a obra do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, que torna alguém que morreu como alguém que nasceu de novo, como alguém que vive uma nova vida. É a confirmação que nós somos salvos. Depois vêm as obras. Então, irmão Anselmo, se Jesus Cristo nos salvou, eu posso viver como eu quero? De modo nenhum. Romanos 6 faz a descrição de que se nós temos a consciência que a salvação é tão grandiosa assim, ao invés de pecarmos, nós vamos
servir a Deus com mais intensidade. Eis aí a diferença que está na pessoa que na verdade entendeu e creu e na pessoa que quer se aproveitar da mensagem do Evangelho. Muitos dizem que é bom demais para ser verdade, mas é bom e é verdade. Pela graça sois salvos, de graça. Você não tem que pagar nada para isso. Você não tem que declarar nenhuma palavra para isso. Você não tem que declarar Não, calma. A declaração é a confissão verdadeira de fé que você faz, que vai ser transformação na sua vida. Não há nenhum outro nome ao qual devamos ser salvos, mas também não há nenhuma outra atitude que nos garante como salvos. A atitude já foi feita. Cristo é a atitude de Cristo. É tudo aquilo que nós estávamos a precisar para alcançar a salvação. E isso é o garante da nossa salvação. Romanos 6 diz que, como nós sabendo que a salvação, que é tão graciosa assim essa graça, iremos pecar. Antes, pelo contrário, essa é a diferença. Que quando fica a saber que Jesus Cristo morreu por si, olha para si e entende que ele não teria capacidade e começa a viver para Deus, fazendo as obras. E outro, olhando para aquilo que Jesus fez e entendendo de forma errada, vai viver de uma forma inconveniente para que a graça seja com ele. Então, muita gente quer pecar hoje para que o sacrifício de Jesus Cristo faça sentido. Não, o sacrifício de Jesus Cristo fará sentido para você entender que ele te deu mais força para viver fora do pecado e no reino de Deus segundo a vontade de Deus. Então, nenhuma obra vai nos salvar. A obra que nos salvou é a obra de Jesus Cristo. Então, nenhuma atitude vai nos salvar. Nada que nós venhamos a fazer vai impressionar a Deus para que nós fôssemos salvos. Mas a salvação é nos dada de graça por Cristo Jesus. Depois, nós vamos servir a Deus, nós vamos fazer parte de uma igreja, nós vamos cooperar, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos morrer como missionários, whatever. Mas nenhum mérito há na tua atitude para tu seres salvo. De modo nenhum, porque nós estávamos todos condenados ao inferno do fogo, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Jesus nos vivificou juntamente com Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que acredita nele não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Então, se tu tiveste contato com esse vídeo e ainda não és salvo, se tu tiveste contato com esse vídeo e pensavas que eras salvo, mas ainda não estás salvo, nenhum mérito teu vai te salvar. Mas se tu quiseres ter uma relação com Deus, eu te apresento o Evangelho. Este é o Evangelho. Se creres no Senhor, serás salvo. Se depositares a tua confiança em Deus, serás salvo. Se viveres fora desse fardo, não, eu tenho que cooperar, não, eu tenho que fazer alguma coisa, não, eu tenho que trabalhar na igreja, não, nada contra isso. Antes, pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós temos que fazer isso. Mas isso não vai te garantir a salvação. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido. Jesus vai te aliviar. O fardo que você carrega para impressionar a Deus, Jesus já carregou. Tu já não precisas carregar isso. A preocupação que você tem para fazer aquilo que é certo e Deus ficar contente contigo, não é necessário. Ele já fez por ti. Não é necessário carregar esse fardo. Não é necessário impressionar a Deus com jejuns e com orações e não, para ser salvo não. Isso é para ter um salvo, isso é para crescer na fé, isso é para permanecer. Mas vou lhe dizer uma coisa. Deixa Deus te salvar por meio da verdade do Evangelho. E viva livre, esperançoso na sua vida. Tinha uma música que cantavam antes. Se está apanhando lá no beco, aí ué. Se está apanhando a bebê, se está apanhando, você está apreensivo e preocupado com a condição. Mas a tua condição pode ser totalmente diferente, eternamente diferente. Se você crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu, está vivo e ressuscitou. Essa é a mensagem que matou os apóstolos. Essa é a mensagem que faz a igreja ser perseguida. Essa é a mensagem que te salva, que tira
peso, a carga que você tem e deposita essa carga a Jesus, o Salvador da humanidade. Você pode pregar sem ser salvo. Você pode profetizar sem ser salvo. Você pode fazer parte de uma igreja sem ser salvo. Você pode fazer parte de um grupo. Você pode cooperar sem ser salvo. Você pode exercer os teus dons a favor do corpo de Cristo sem ser salvo. Até porque Nicodemos também não era salvo. Mas eu te convido, por favor, creia no Evangelho e viva em paz. Por causa da obra que Ele fez. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Ele já fez por todos nós. Essa é a oportunidade que você tem de tirar esse fardo, esse peso que você tem carregado. Independentemente daquilo que você já tenha vivido, a salvação vem por meio da fé e não por meio de obra nenhuma. As obras vêm de Deus. Eu creio no Evangelho, eu creio que essa é a mensagem da salvação. Então, fique ligado no nosso canal. Essa é a primeira edição da série Salvação. Mitos e verdades sobre salvação. Paz absoluta. Nos vemos no próximo vídeo. Amém. Tem material pesado a vir por aí. Fica ligado ao canal Paz Absoluta Podcast. Deixa o teu comentário, like, subscreva no canal. Deus abençoe a sua vida. Paz absoluta.